Então, uma boa tarde para quem nos acompanha do Brasil, bom final de dia para quem nos acompanha aqui da Alemanha. Ju Marques, é uma alegria muito grande finalmente conversar contigo, né? Tanto que a gente conversou em offline aí para organizar essa live. Muito obrigado pelo teu tempo e com certeza vai ser um compartilhamento de muito conhecimento aí durante a próxima hora. Muito obrigada, eu que agradeço o convite, é uma honra, né? Eu já acompanho também os teus conteúdos. Que canal maravilhoso, quanta informação de valor, né? Quantas lives enriquecedoras também. O Gabriel é hoje um dos maiores divulgadores aí que eu vejo, com um bom público e com público de qualidade, né? Eu acompanho teus conteúdos também. É uma honra estar aqui. Obrigada, viu, Gabriel, pelo convite. Nossa, imagina você falando isso, Ju. Tanta gente te conhece. Obrigado aí pelas palavras. Nossa, eu fico muito grato aí pelo teu tempo hoje. E a Ju, todo mundo já deve te conhecer, Ju, mas para quem não te conhece ainda, eu vou passar a palavrinha para te se introduzir um pouquinho, falar um pouquinho da tua área de atuação, a tua formação, e aí a gente vai poder começar com o roteiro das perguntas que a gente preparou para essa live de hoje. Deus abençoe aí todos que estão nos ouvindo, que a gente possa ajudar outras pessoas, né? A minha história com a nutrição, ela começou assim, né? Procurando ajuda. Eu não procurava um emprego, não procurava um trabalho. Eu já me formei aos 16 anos, entrei na primeira faculdade, me formei aos 22 anos, era advogada. E fiz outras pós-graduações, comecei mestrado, passei em concurso público, trabalhava na Secretaria de Justiça já muito jovem, entrei. Então, o que acontece? A vida me trouxe um revés, né? Ela deu aí uma ré, digamos, ela abriu um buraco sobre os meus pés. E ali é que eu fui fazer faculdade de nutrição, pela dor. E hoje eu sou uma nutricionista que nada mais busca do que evitar que as pessoas passem por aquilo que eu passei, evitar que as pessoas sofram de maneira desnecessária. Tomem medicamentos que muitas vezes poderiam ser evitados se a dieta fosse certa, porque a maior parte das causas, dos sintomas e doenças que as pessoas sofrem, que acometem elas hoje em dia, é a dieta. Então, é muito errado aquilo que eu vejo de passar primeiro remédio sem perguntar o que a pessoa come. Existem muitas dietas que salvam, desmancham as pessoas de medicamentos que antes elas estavam condenadas, sentenciadas a tomar para o resto da vida em forma de uso contínuo. Não há necessidade, por exemplo, de você tomar um remédio de pressão se a pressão é normal. Mas se a sua pressão não é normal e a sua dieta é errada, o remédio se faz necessário. E aí o que a gente faz hoje? Ajuda pessoas, né? Assim como um dia eu precisei ser ajudada e não encontrei uma nutricionista que pudesse me ajudar, fiz nutrição por isso. Hoje eu ajudo, eu atendo online, atendo uma vez por semana na Clínica de Medicina Integrativa doutora Cíntia Tchandi, e uma vez por semana, a cada 15 dias eu atendo lá, mas a maior parte realmente é online. Atendo atualmente 14 países. E fico muito honrada por isso, porque eu sinto que eu não sou nada mais do que uma mãe. Foi a maternidade que me fez estudar, foi a maternidade que me fez ir atrás do conhecimento para ajudar primeiro a minha filha, depois o meu esposo, depois a minha mãe, né, e sempre praticando em mim as dietas que eu tentei. Comecei lá na low carb, né, Gabriel? Comecei na low carb e apanhamos bastante, nós que divulgávamos a low carb anos atrás, porque eles diziam que a low carb era restrição, era terrorismo. Hoje em dia, a low carb é super difundida. E estamos aí enfrentando um sistema, porque a dieta carnívora ela é a top de linha. Ela é o suprassumo da low carb. Ela exclui antinutrientes e se concentra na maior fonte de aminoácidos essenciais. Então, hoje eu posso dizer que sou uma nutricionista carnívora, como diz ali no meu Instagram. Muito legal, Ju. Eu queria saber um pouquinho mais sobre a tua história e hoje eu estava lendo um pouquinho para me preparar para a live também e eu fiquei, de certa forma, curioso com um dado que eu li, Ju. 80% dos profissionais de saúde que mudam de paradigma viveram experiências pessoais fortes, ou seja, uma nutricionista formada da nutrição clássica passa por uma experiência pessoal que faz com que ela se adapte e ela passe a seguir uma dieta mais restritiva, por exemplo, uma cetogênica, uma carnívora. Então, seguindo mais ou menos essa linha de pensamento, Ju, explica aí para nós como é que foi a tua experiência pessoal, o que te fez entrar na carnívora a fundo aí? Uhum, o que acontece, né? Eu sei que existem nutricionistas, e eu conheço algumas, que preconizavam a dieta convencional, baseada naquela pirâmide com muito carboidrato, né? Aquela pirâmide, na verdade, ela é defasada, ela é de 1970. Então, ela já passou do tempo de ser revista, porque depois dela cresceu demais a obesidade, e a obesidade é uma doença, não é uma questão estética, então ela traz consigo todas as doenças satélites que a obesidade traz, porque ela é uma inflamação crônica. Então, diabetes, obesidade, problemas de ansiedade, depressão, síndromes nas crianças, vários problemas que vieram aí quando aumentou o aporte de amido, de açúcar, né, nessa pirâmide. Existem sim nutricionistas que praticavam a dieta que elas aplicavam, aquela bifinho do tamanho da palma da mão, uma concha de feijão, tantas colheres de arroz, bolachinha crumb cracker, por que não? Uma fatia de pão, veja bem, a integral, aveia, a santa aveia.
Só que elas foram induzidas a praticar, a prescrever, e elas não viam mal nisso, porque afinal de contas é isso que a faculdade ensina, foi isso que me ensinou também. Porém, quando elas, depois de um tempo, passaram a desenvolver as doenças e viram que a dieta alimentava a doença, muitas delas foram migrando para a low carb por experiência dolorosa própria. Eu é diferente, né? Eu primeiro experimentei a dolorosa experiência para depois fazer faculdade de nutrição, né? Eu fui para a faculdade de nutrição 2 anos depois de fazer vários cursos, e eu fazia cursos de corajosa, sem diploma nenhum. Inclusive, um dos cursos que eu fiz foi do Dr. Lair Ribeiro. E o Dr. Lair Ribeiro, sabendo da minha história, ele disse: não deixe de se formar nutricionista, porque nós precisamos de nutricionistas assim. E me ajudou demais, tá? Esse homem me ajudou demais. Ele é mais do que um médico para mim, né? Ele é um mestre. Então, existe sim, é real. Eu conheço vários casos de nutricionistas que foram atacadas pelo sistema. De que forma? Se alimentaram de maneira errada, e aí elas tiveram que mudar a própria dieta, e é claro que vira uma hipocrisia você fazer uma dieta e passar outra dieta para os seus pacientes. Então, elas mudaram, elas sofreram um mindset, elas sofreram um revés na vida, elas mudaram a sua expertise de consultório por experiência dolorosa própria. Isso é muito válido. Às vezes, Gabriel, um chute te coloca para frente na vida, ele te impulsiona, né? E existe mola no fundo do poço, tá? Muitas nutricionistas desenvolveram doenças, muitas, eu falo muitas que eu conheço, desenvolveram doenças graves. E aí, depois disso, elas fizeram o que eu fiz, uma limonada do limão. E além de ajudar a si mesmas, hoje ajudam outras pessoas, porque elas venceram suas doenças com a dieta sendo alterada. Aquela dieta de carboidrato toda hora realmente não ajuda na maior parte das doenças, tá? Que faz pico glicêmico. Uhum. E Ju, como é que funciona o teu dia a dia, assim, qual é a tua estratégia? Eu sei que tu fica na carnívora, ficou muito tempo na carnívora, você eventualmente volta para uma low carb de tempos em tempos, tem muita gente que faz uma transição para uma cetogênica e depois faz uma Lion Diet, de repente, de 2, 3 semanas para fazer um clean up aí do corpo, como é que é a tua estratégia para ti, como é que tu utiliza isso no teu dia a dia? Acho que não só eu, mas a maior parte dos meus pacientes, tá, não consegue fazer estrita. E não há necessidade de fazer estrita. Por quê? Porque só o fato de você aumentar o seu aporte proteico da carne vermelha e da gordura saudável, você já não consegue comer muita coisa fora, porque ela te dá um feedback, a carne, ela te sacia demais. Mas não precisa ser estrita. Por exemplo, eu adoro fazer pimentão recheado de carne moída. É aquele equilíbrio, né? É um monte de carne moída, um pimentão no meio recheado, porque eu fui criada comendo pimentão recheado pela minha mãe, é uma coisa que eu gosto. Quando é que eu faço? Raro. Porque a praticidade da carnívora é tão grande que às vezes passa semana sem a gente parar na cozinha e fazer algo elaborado. É bife, é carne de panela, é uma carne moída, é um hambúrguer 100%, é uma almôndega 100% e acaba que a gente fica ali. Mas eu não sou carnívora estrita 100% do tempo, eu migro. Mas eu migro de carnívora para cetogênica, para carnívora flexível, para low carb, para very low carb. E se a gente come, não é que a gente não pode. A gente é que pode, porque a gente faz uma dieta limpa. Então, se a gente vai e sai da dieta, parece, Gabriel, dos tempos de solteira, quando eu saía, tomava uma bebidinha a mais e no outro dia eu ficava me recuperando. Eu fico tão ruim, eu fico mal, eu não passo bem. Porque o pico glicêmico é algo que não acontece mais em quem faz esse tipo de estratégia. E quando você come algo que te faz pico glicêmico, tu sente que aquilo não te fez bem. Mas como tu estás desintoxicado, o sintoma é evidente. Quando você faz pico toda hora, a pessoa que se alimenta errado toda hora, ela não tem mais tanto sintoma, assim como a gente sente sensibilidade. Mas ela vem o quê? O corpo vem a falar. Começam o quê? As doenças. Nós não. O nosso corpo já fala na hora, porque nós estamos desintoxicados. Então, assim, eu faço carnívora a maior parte do tempo, migro para uma low carb, até porque a minha menina, ela faz o protocolo Bursting, né? Que ela tem diabetes tipo 1. Então, eu pratico o protocolo Bursting com ela, que é metade do prato legume, metade do prato carnívoro. É difícil, porque ela já não quer mais tanto legume, né? A praticidade da carne. E é isso. Agora, o que depois que uma pessoa faz a estratégia carnívora, o que ela não consegue mais? Ela não consegue mais cair na carbolândia. Ela não consegue mais. Porque a carnívora não é uma dieta, ela é um estilo de vida. Então, quando tu adere a esse estilo de vida, os benefícios são tantos, a sensação que tu tem é de liberdade tão grande, a praticidade é tão maior do que outras dietas, que tu flerta com outras dietas, mas tu acaba retornando para carnívora, é uma coisa natural. Eu atendo, às vezes, os pacientes e eles ficam rindo, porque eu estou atendendo e estou comendo coraçãozinho. Ah, coisa boa, um fígado de galinha, um coraçãozinho, uma moela, eu adoro também. É o meu lanche. Agora, antes da live, eu estou até aqui, eu acabei de comer carne de panela antes de começar a live, estava morrendo de fome. Eu tenho fome mesmo, eu como igual leão, eu não sou magrinha,
e nem fico dosando quantidade, eu como carne para valer. É. E depois que eu fiz isso, eu me livrei da asma. Fiz hoje um post sobre a minha pele, vou fazer 45 anos, eu nunca fiz botox, eu nunca fiz nada de ácido hialurônico. Eu sou relaxada, não passo creme. Eu não me cuido porque eu sou relaxada mesmo, não sou exemplo, não me sigam. Mas assim, nunca fiz nada e vou fazer 45 anos. Por quê? Porque eu como muita gordura, eu não tenho medo de gordura, porque quem vê a gordura e a proteína que o carnívoro come, não vê o carboidrato que ele rejeita. Então eu como muita proteína e muita gordura. E eu notei, e o meu maquiador notou também, porque ninguém é melhor do que o nosso maquiador para saber da nossa pele, né? Ele, hoje eu fui me maquiar, e ele disse, Juni, a tua pele tá melhor, e tu tá ficando mais velho e tá ficando com a pele melhor. Eu disse, é claro, por causa da dieta. Quando era para piorar, ela está melhorando. Quanto mais tempo na carnívora, mais você vê benefício. Não é uma coisa estagnada. Os benefícios, eles vão se acumulando. Olha meu cabelo, né? Não estou fazendo propaganda aqui, gente. Tá? Meu cabelo também não é exemplo. Tá meio ressecado, não sou muito cuidadosa. Mas eu não uso aplique. O que eu vejo? Meninas jovens com problema de calvície, tá? Por quê? Porque está faltando complexo B. A carne é riquíssima em complexo B. Uhum. E a carne é rica em colágeno. Então, se a mulher quer ter cabelo e quer ter uma pele decente, sem ficar gastando com clínica estética, com botox e ácido, não sei o que, ela tem que comer carne. Ela tem que comer carne. E carne gorda. É bem interessante isso que tu comentou, Ju, porque aqui em casa a gente experimentou uma coisa muito parecida. Há 8, 9 anos atrás a gente comia muito carboidrato, a gente nunca tinha ouvido falar de low carb, nunca seguia nenhuma dessas. O pessoal chama de moda, né? Eu digo o estilo de vida, como tu bem comentaste também. E hoje a gente segue uma estratégia mais carnívora, animal-based, na verdade, né? A gente fica também variando um pouco. E como a gente passa mal quando a gente abre uma exceção, come um macarrão, a gente mora na fronteira com a França aqui, volta e meia a gente tá ali, compra uma baguete e tal. Como o corpo sente, né, Ju, uma vez que tu tá adaptado já a uma dieta assim mais low carb, cetogênica, carnívora, né? E daí, claro, que fica muito mais fácil pra gente escolher não voltar, né, nessa estratégia antiga, baseada em carboidrato, porque a gente não tem intuito nenhum de passar mal, né? Gases, dores abdominais, quem que vai querer ficar nesse setup? Mas eu acho interessante essa observação, né? Como o corpo ele se adapta depois de um certo tempo numa estratégia e como é difícil voltar numa estratégia anterior. Graças a Deus, né? É difícil porque a gente sabe que faz mal, né? Exatamente. Ó, por exemplo, é uma coisa tão natural, é por isso que eu digo que é a melhor dieta do mundo, gente. Por quê? Ela é tão natural, Gabriel, é só tu fazer uma experiência social. Eu ainda vou fazer essa experiência, tá? Ainda vou fazer, se Deus quiser, e vou ter alguém para me ajudar a filmar, porque eu sou equipe de um só. Mas assim, eu quero fazer. Tu coloca no meio de um local onde passam muitas pessoas, aleatoriamente. Tu coloca ali uma panela com brócolis, com couve, faz um picado de espinafre, tá? Faz assim, com vegetais. Do ladinho, tu coloca uma churrasqueira e faz uns espetinhos. As pessoas sentem o cheiro dos vegetais e sentem o cheiro da carne. O que é que dá água na boca? Que é a etapa 1 da digestão, que é a insulina primária e as enzimas da boca. O que é que dá água na boca nas pessoas? É a carne. Nós somos onívoros, mas o nosso corpo é totalmente adaptado para consumir 80 a 90% no mínimo de carne e tolerar vegetais. E é isso que as pessoas não entendem. Somos onívoros, somos. Mas o nosso corpo é similar a todos os animais de trato digestivo cuja dieta é carnívora. Então, você imagina só como é fácil você se adaptar a uma dieta em que você naturalmente está apto ali, está disposto a consumir o tempo todo. O cheiro de churrasco, quem é que resiste ao cheiro de churrasco? Até o vegano fica obcecado pela ideia de fazer churrasco, porque inconscientemente eles procuram fazer carne de proteína de soja, carne com berinjela, churrasco de cenoura e não sei o quê. Na verdade, até salsicha com cenoura e beterraba eles fazem. Porque, na verdade, eles estão recebendo uma ordem no cérebro de coma carne. Porém, a ideologia os impede e eles procuram fazer algo parecido baseado em vegetais. Nem que seja vegetal que faça mal, mas eles não querem saber, né? Uns hambúrguer que tem por aí com mais de 10 ingredientes químicos, mas imita carne. Então, nós somos naturalmente propensos a consumir carne. E essa é a dieta que tem mais adesão justamente por isso. Porque ela é uma dieta ancestral, ela é uma dieta natural, ela é uma dieta feita para nós. Tu não vê o passarinho fazendo a dieta do leão, tu não vê o leão fazendo a dieta do passarinho. E a nossa dieta natural é essa. Ela é baseada em proteína e gordura. E os vegetais são satélites, que não tem problema nenhum você consumir de vez em quando. O problema é a dieta baseada neles, a dieta com muitos deles, muitos vegetais e principalmente os ricos em amido. Aí eu nem tô falando, olha só o que eu tô falando de comida de verdade, bicho e planta. Eu não tô falando de farinha, eu não tô falando de açúcar, eu não tô falando de embutido processado, nada, eu tô falando apenas de bicho e planta. Nós somos mais feitos para comer bicho do que para comer planta. Podemos comer os dois. A maior dose de equilíbrio realmente está na maior quantidade de proteína e gordura, e Deus é perfeito. Ele colocou muito mais aminoácido essencial na carne para mandar justamente um recado. Tu acha que Deus erra? Deus não erra.
Tiro certeiro, né. E Ju, tava estudando um pouquinho e eu vi as estatísticas do tempo de duração que é necessário para ter uma adesão total a uma carnívora, a uma cetogênica, e eu fiquei bem surpreso com os resultados. Eu sempre imaginei que a gente deveria ficar no mínimo 6 meses a 1 ano, né, seguindo uma estratégia para o corpo poder se adaptar. Mas os resultados que eu aprendi é que 12 semanas seriam suficientes para uma pessoa que fez uma transição para uma carnívora, ela continuar por muito mais tempo, ou seja, esse switch, essa troca aí de estratégia. É alguma coisa que você observa também com seus pacientes aí, Ju, ou é um valor, assim, meio que místico aí para ti? Eu vou te dizer que os pacientes que demoram 21 dias para criar o hábito, estou falando de hábito, né? 21 dias você leva para criar um hábito, seja o que for. Se é levantar às 5 da manhã para fazer alguma coisa, se é, enfim, é hábito. Nem que seja escovar os dentes, você é destro, escovar os dentes com a mão esquerda. Você começa a fazer todo dia, todo dia, todo dia, depois de 21 dias, automaticamente você vai pegar, opa, então isso é o hábito. Agora, com relação a cetoadaptação natural, tem gente, Gabriel, que se adapta com 1 mês e nunca mais quer largar. E detalhe, tem gente que em 10 dias. Por que eu sei disso? Porque eu Nossa! crio grupos de WhatsApp, tá? Eu fiz uma live com 3 participantes de grupo meu, tá? A Grazi, o Sérgio e a Lena. A Lena é uma senhora, olha que perfis interessantes. A Lena é uma senhora com mais idade, a Grazi é mais jovem, e o Sérgio é meia idade sendo homem. Então, nós temos aí 2 gêneros diferentes em fases diferentes da vida. Todos os 3 participantes de grupo de 10 dias meu, porque eu abro esses grupos a cada 10 dias. Depois de 10 dias, eles não quiseram mais nada, além de uma dieta rica em proteína e gordura. Eles flertam com vegetais hoje. O Sérgio nunca mais parou de participar de grupo meu, já faz 50 dias, já está no 5º grupo. Ele emagreceu 19 quilos. Nossa! 19, porque ele estava com uma certa obesidade, se não me engano, estava com 120 quilos. E o sonho dele era chegar em 2 dígitos. Então, para ele, foi uma vitória tão grande. Ele tentou outras dietas e não conseguiu. Ele agora faz corrida, porque com excesso de peso é muito mais difícil fazer exercício físico. Agora ele emagreceu e está conseguindo fazer corrida de rua. Ele não passa fome, né? É aquilo que ele falou na live que eu fiz, está lá no meu feed. Eu quis chamar esses 3 participantes em específico, porque eles são grupos diferentes de faixa etária, com experiências diferentes. A Lena, ela era costureira, ela é costureira. Então, ela sentada o tempo inteiro, ela desenvolveu problema na coluna, problema de pressão, tomando remédio para pressão, problema para colesterol. E eu disse para ela na primeira consulta, eu quero que tu faça a parte do grupo de 10 dias, quero que tu faça parte do grupo e faça a dieta também. O que aconteceu? Lá no grupo, por ter muitas pessoas, ela fez mais certinho a dieta do que quando ela estava com a dieta na mão. E em questão de 10 dias, ela voltou no médico com as medições de pressão, a pressão dela já tinha normalizado, porque eu passo água com sal integral, né? E ela passou a fazer jejum. Resultado, ela emagreceu. Hoje em dia o médico tirou todos os medicamentos, ela não toma mais nenhum tipo de remédio e ela faz o mesmo trabalho, embora seja um trabalho sedentário, só que agora ela consegue levantar sem dor na coluna e sair caminhar. Então é o que eu digo, às vezes a pessoa não consegue fazer exercício físico na dieta. A dieta, ela tem que fazer o trabalho dela, independente da pessoa fazer exercício físico. Depois que ela emagrece e se livra de dores, ela passa a se exercitar, né? Então, assim, esse número de semanas aí, de meses e tudo mais, que algumas pessoas levam, eu não vejo, eu vejo menos, tanto em grupo quanto no consultório com pacientes, né? E o outro caso é a Grazi, que também emagreceu, acho que foram 22 quilos agora, nunca fez consulta comigo. Ela só participa de grupo, só que abre um grupo, fecha outro, ela emenda, né? Ela emenda um no outro. E aí ela fica seguindo as orientações que eu passo ali no grupo e tal. Essa coletividade, essa empatia que eles têm um com o outro, esse apoio mútuo, também conta. Por quê? Porque eu estou lá todo dia cobrando, exigindo que eles tenham essas mudanças positivas nos hábitos deles, e aí eles têm realmente resultado. E o incrível é que 10 dias bastam. Sabe qual é o segredo, Gabriel? O segredo não está no prazo, o segredo está na vontade. Uhum. Se a pessoa Tá? tem um propósito maior do que a energia que ela precisa colocar para alcançar aquele resultado, ela vai alcançar, né, não tem. Exatamente. Ó, vou falar o caso aqui da minha paciente Lucília, se ela estiver assistindo daqui a pouco a live. O caso dela é um caso bem grave. Ela tem elefantise, né? E ela tem lipedema grau 4 e ela já não consegue mais se locomover, praticamente nada. Praticamente só dentro de casa e ainda assim ela passa mal. Se ela caminhar até a porta, ela já fica ruim. Com a obesidade mórbida que ela carrega, mais essas 2 condições. Ela já emagreceu 11 quilos, sem conseguir fazer exercício físico. E em questão de 10 dias, ela já tinha mudado os hábitos de tal forma que a filha dela, que também é minha paciente agora, não consumia carne há 30 anos e também estava com problemas de saúde, agora consome carne e está na dieta. Então, eu acredito que o querer e a dor, que é a dor que
é trazida pela doença, pela condição que a pessoa está enfrentando, são os maiores aceleradores dessa adaptação. É o que eu vejo. Acelerou a adaptação. Quem não tem uma doença ou não está enfrentando um quadro, uma condição difícil que o limite, aí às vezes ele leva a dieta, vai se adaptando, ele tem o prazo dele. Mas a maior parte dos pacientes que me procuram, né, infelizmente, eles não vêm pela prevenção. A maior parte já vem com algumas questões aí que os fizeram partir para esse tipo de estratégia. Porque não deu certo nas outras estratégias e o problema se agravou. A maior parte é assim. E eu acho que esse conhecimento técnico também é importante, né, Ju? Eu fui obeso durante boa parte da minha vida, cheguei a quase 200 quilos, passei pela cirurgia bariátrica há muitos anos atrás, mais de 20 anos já. Mas assim, ó, na época não se falava em low carb, não se falava de cetogênica e carnívora, mas hoje eu vejo muitas pessoas passando por situações parecidas e elas me mandam mensagem: Gabriel, achei interessante a tua história, tu acha que se eu adaptar uma carnívora, se eu adotar uma carnívora, eu tenho possibilidade de não fazer a bariátrica, por exemplo? Daí é muito interessante, porque a gente conhece vários casos hoje de pessoas que não passaram pela bariátrica, né? Só eles entenderam como é que funciona o processo, tiveram força de vontade, tiveram conhecimento e começaram a perceber que a ingestão de gordura não faria mal, seria um ajudante aí nesse processo. Então, né, Ju, eu acho que através desses grupos aí que tu organiza no WhatsApp também, para compartilhar esse conhecimento com o pessoal, passa uma credibilidade maior, passa uma segurança maior e com certeza transforma várias pessoas, né? Então, esse é um impacto social bem grande, né, que tu vê aí sendo nutricionistas e vivendo isso no dia a dia com teus pacientes, aí muito, muito interessante. Sim, sim. E assim, ó, Gabriel, sobre a bariátrica, que coisa interessante, muito pontual, muito pertinente aí que tu falou. A bariátrica, eu atendo pacientes bariatricados, né? E olha, eu vou dizer, existe o sleeve e existe o bypass. Muitas pessoas entendem que se fizerem o sleeve, elas não vão poder consumir gordura. Por quê? Porque a pessoa que tem sleeve, geralmente, quando ela consome gordura, ela sofre de diarreia. Claro, porque daí tá bem mais curto o caminho ali intestinal. Digamos assim, que entra e sai direto, né? Só que não é bem assim. Por quê? Porque a pessoa que faz a bariátrica, ela tem que fazer uma dieta mais carnívora. Primeiro, por causa do efeito dumping. Some. Ela não tem mais efeito dumping, que é aquela sensação de desmaio, aquela sensação de hipoglicemia de rebote, passa mal quando come doce, ou quando come um carboidrato de rápida absorção. Porque ela fez uma cirurgia no seu trato gastrointestinal, mas ela não fez no seu pâncreas. Então o pâncreas produziu aquele catatal de insulina porque ela comeu aquela coisa bem doce ou rica em carboidrato. E aí a sua cirurgia faz com que a absorção seja, né, muito rápida, mas a insulina ficou circulante na corrente sanguínea. Horas depois que comeu, ela acha que passou mal porque ela tem bariátrica. Ela não passou mal porque tem bariátrica. Ela passou mal porque ela está numa dieta rica em carboidrato e tem bariátrica. Aí ela vai sofrer ali uma hipoglicemia de rebote, que é o seu pâncreas produziu muita insulina para dar conta do açúcar que ela comeu, o açúcar que ela comeu foi rapidamente eliminado porque ela tem uma cirurgia, e aí aquela insulina circulante, que é o quê? Um exército que vai trabalhar, ela vai baixar o açúcar no sangue. E aí, se ela não tiver comido em seguida, ou seja, se não tiver escrava de 2 em 2 horas comendo algo de carboidrato, ela vai sofrer uma queda no seu açúcar. Então, ela vai ter aí a hipoglicemia. E o dumping, quando come doce, também dá aquela sudorese, sensação de desmaio, uma coisa horrorosa. A dieta carnívora tem ajudado demais os pacientes com bariátrica, tanto o bypass quanto o sleeve, tá? O que eu digo? Antes de fazer uma cirurgia bariátrica, o paciente tem que tentar todos os caminhos para o emagrecimento. Eu tenho um paciente chamado Anderson da Rosa. Tomara que ele esteja escutando aí a live. Olha, eu entregando o nome dos pacientes. Depois eu joguei fora. Mas é porque ele está lá nos grupos e o caso dele é público ali nos grupos também. Ele emagreceu 53 quilos comigo. O que é que eles fazem com um paciente que tenha 253 quilos? Eles pedem para que ele emagreça para ir para a bariátrica, para diminuir os riscos dessa cirurgia e para que ele possa ter cicatrização, porque se ele come um monte de carboidrato, na hora da cicatrização interna ou externa também fica complicado, mesmo que ela seja feita por videolaparoscopia. E aí o que eu fiz para ele? Você vai emagrecer, mas não para fazer bariátrica, você vai emagrecer para não fazer bariátrica. Resultado, ele já emagreceu 53 quilos, está no 200, tá? E agora o caminho dele é ir para os 150, é de 50 em 50, a gente tem que ter a meta. Ele começou em outubro do ano passado, já emagreceu aí esses 53 quilos, até março desse ano ele já tinha emagrecido, agora fiz a consulta em abril, estou esperando o retorno dele aí para a gente ver quanto que emagreceu. Para se pesar, o Anderson tinha que ir numa fábrica, na cidade vizinha, que é uma fábrica que tem uma balança para pesar materiais, acho que é cerâmica. Ele nem tinha como se pesar para mim. Então, imagina, eu nem consegui fazer um acompanhamento devido do peso mês a mês, porque ele tinha que ir para outra cidade, ele tem um negócio próprio, era difícil para ele ficar indo para lá. Mas a última vez que ele se pesou, eu disse, olha que maravilha, né?
53 quilos eliminado. E o que ele come? Carne. E ele sai da dieta de vez em quando, nem é uma dieta perfeita, porque ele adora hambúrguer. Então, às vezes, ele sai para comer hambúrguer com os amigos. E sai de vez em quando, uma pizzaria. Não é ainda carnívoro 100%. E olha o resultado que ele teve, né? Então, assim, a bariátrica, ela poderia ser evitada. Só que ninguém falava disso quando as bariátricas surgiram. Elas vieram como última esperança. E hoje a gente sabe, e eu sei, não só pelo Anderson, por outros pacientes meus, que ela não é a última esperança. A última esperança é a dieta carnívora, na minha opinião. Na minha opinião, tá? Pelo resultado de consultório que eu tenho. Ela é a última esperança. Não estou falando de canetinha. Estou falando de dieta, porque a canetinha sozinha também não faz milagre. Eu sei que o pessoal está muito aí na onda de Ozempic e Mounjaro, e está tudo bem, não vou condenar, porque cada um sabe onde aperta seu calo. Só que essas inibidoras de GLP-1, que retardam o esvaziamento gástrico, sozinhas, elas não vão fazer, porque nem mesmo a bariátrica faz. E olha só o que eu estou falando. A bariátrica não resolve a obesidade. A maior parte das pessoas que fizeram bariátrica tiveram reganho. Eu tenho uma paciente que ela fez 2 vezes bariátrica. Ela teve invaginação intestinal e aí ela foi lá e eles cortaram mais uma parte do intestino. É 2 bariátricas. É 2 bariátricas. E aí, é claro que ela está com vários problemas aí de saúde por causa da desnutrição, né? Ela tem que estar fazendo endovenoso direto. Qual é a dieta que ela optou? Carnívora. É a mais efetiva. É a que mais ajuda ela na nutrição. E também não engordou mais, porque ela tinha engordado quase tudo de novo. Olha que absurdo. Então, a obesidade é uma doença cuja cirurgia bariátrica vem aí para ser radical. Ela tira uma parte do seu corpo tentando resolver o seu problema de compulsão e o seu problema de dieta inadequada, que é uma dieta que te dá fome o tempo todo. Se você não mudar a dieta, o seu estômago, que tem o poder de se dilatar depois de ser diminuído, sim. Ou senão você começa a comer coisas muito calóricas, mesmo que em pequena quantidade, você engorda. E foi exatamente o que aconteceu comigo também, né? No primeiro ano eu emagreci 70 quilos, né, Ju, depois da bariátrica. No ano seguinte achei que estava tudo certo, eu voltei, engordei 30 quilos em questão de meses, assim. Nossa! E aí eu comecei a fazer jejum. Na verdade, eu comecei por jejum e depois eu fiz essa transição para uma mais low carb. Mas tive vários amigos meus que fizeram a bariátrica e aí aprenderam os triquezinhos, né? Abrir uma lata de leite condensado e tomar a lata, porque não tem muito volume, mas é hipercalórico e acabaram engordando muito mais do que emagreceram. Então, como tu falou, eu acho que a bariátrica é uma ferramenta que pode auxiliar na transição, como o Ozempic, como outros produtos aí, mas na verdade não é a solução final, né? A solução final na verdade, é a adequação do estilo de vida diferente, seja carnívora, seja low carb, seja cetogênica. E o pessoal olha para mim hoje e diz: Gabriel, que sorte, né? Tu encontrou uma coisa que resolveu o teu problema. Eu digo: não, gente, não é sorte, é uma luta diária isso. A obesidade é um problema. Mesmo você emagrecendo, você vai ficar com esse problema o resto da vida. Então, tem que ficar atento a isso, né, Ju? Não é fácil. Você tem vários pacientes aí que você, às vezes, imagino que você precisa até ser uma psicóloga com eles, porque é uma doença muito triste, né? Mas eu já tive no lugar deles. Então, eu entendo eles perfeitamente. É da onde vem a nossa capacidade de empatia. A gente já viveu, a gente já esteve daquele lado ali da mesa. Então, a gente sabe exatamente quais são as palavras que a pessoa precisa ouvir, porque a gente já esteve naquele lugar. A gente já esteve no lugar dela, né? E é por isso que eu admiro tanto a doutora Cíntia. A doutora Cíntia é a médica integrativa. Ela tá muito bem. Ela é muito conceituada. Os pacientes todos, ela salva vidas. Ela é maravilhosa. Ela tem uma clínica própria. O que ela faz? O protocolo de emagrecimento em que a pessoa opta em usar Ozempic ou Mounjaro, automaticamente a pessoa tem que passar por mim, que sou nutricionista. É por isso que eu vou uma vez por semana na clínica dela. Por quê? Ela até fez um post sobre isso, doutora Cíntia Tchandi. Depois, se quiser, eu coloco ali. Ela fez um post falando sobre a importância da carne como tecido construtora, mesmo num acompanhamento com caneta de Ozempic, Mounjaro, né, ou Victoza, enfim, qualquer caneta que venha aí a ajudar na questão da resistência à insulina, inibidora de GLP-1 e esvaziamento gástrico. Por quê? Se não tiver a dieta como aliada, a pessoa culpa a caneta por aquilo que a dieta não fez, né? Não adianta. Eu tenho aí pessoas, principalmente de fora, tá? Porque vocês que estão aí, e o pessoal que está morando na Europa e que está morando nos Estados Unidos, eles têm acesso a Mounjaro muito mais barato do que aqui. Então, muitas pacientes minhas tomaram Mounjaro, não emagreceram e me procuraram no Instagram para emagrecer com a dieta carnívora. E eu disse, você não precisa parar de tomar, se quiser pode continuar. Só que agora você vai emagrecer, e vai emagrecer sem flacidez, sem fome, sem sofrimento, sem sintoma. O Ozempic, para algumas pessoas, não traz sintoma nenhum. E também não emagrece nada. O Mounjaro consegue fazer um trabalho um pouco melhor ali no emagrecimento, mas o Ozempic traz muito sintoma. Na dieta carnívora, o Ozempic traz menos sintoma. Aquele enjoo, aquela sensação de fadiga, aquela dor de cabeça, a pessoa perde massa magra.
A pessoa não tem isso quando faz o uso do Ozempic ou do Mounjaro com a dieta carnívora. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa Interessante, eu nunca tinha escutado isso, na verdade, eu nunca pensei que podia ter essa combinação, né, o uso do medicamento junto com uma carnívora, que interessante isso. Uhum. Não, tem que ter. Tem que ter. E é isso que a doutora Cíntia fala ali no Instagram dela, e ela fala lá na clínica, né? Porque senão o paciente é assim, ele tá usando a caneta, ela diminui a fome, né? Se ela fizer o efeito dela, tiver na dose certa, ela vai diminuir a fome, porque ela é inibidora de GLP-1. A sensação que a pessoa tem quando inibe GLP-1 é que ela tá satisfeita. Beleza. Aí ele vai comer, o que ele vai comer? Ah, ele vai comer o que tem vontade. Tem vontade de comer um chocolatinho, ele tem vontade de comer uma bergamota, que agora aqui é a época da bergamota. E teve paciente que não estava emagrecendo, mas toda hora que ela sentia fome, ela comia um pão, ela comia bergamota, ela comia um pedaço de chocolate, ela comia um pouquinho de arroz com uma miséria de carne. E aí ela não emagreceu muito? Não emagreceu. Mesmo sentindo menos fome, mesmo tendo retardo no esvaziamento gástrico, porque ela estava comendo errado. A partir do momento que ela associou a dieta com o uso, seja do Mounjaro, seja do Ozempic, seja de qualquer outro fitoterápico, inclusive, sabe, Gabriel? Qualquer coisa que tu utilize ali como complementar, que no meu caso não precisa, mas se a pessoa usa, também não me meto. Aí ela tem resultado. E é resultado bonito, a pessoa fica com shape. Carne é tecido construtora. Ninguém constrói casa com papelão. Ninguém gosta de morar em chopana de palha. Aí você vai lá e faz uma dieta que não constrói tecido, que te deixa fraco, flácido, sem cabelo, unha fraca, pele toda mole. A sua dieta tem que ser construtora. Ela tem que ser construtora. A carne é construtora. Vegetal não é construtor. Vegetal é construtor para o boi. O boi tem uma enzima chamada celulase que transforma tudo que é verde, rico em clorofila, tudo que é vegetal, em gordura e músculo. Nós não temos. Pelo contrário, o que nós temos em grande quantidade, o que é? A protease, que ela faz a proteína se transformar em músculo para nós. Então, as pessoas têm que ter o quê? Uma dieta ativa. Tecido construtor é carne e carne gorda, não é carne magra. Porque eu sempre digo, né? Se a come carne magra, ela mata o boi duas vezes. O boi morreu para virar bife e o bife morreu para virar pó. Né? Porque a carne não pode ser magra, a carne tem que ter vida. Né? Isso aqui é gordura, sabe? A mulher que tem seio é gordura, nádega é gordura. Ninguém quer parecer um pau de vira-tripa. A gente tem que ter corpo, né? A gente tem que ter rosto, tem que comer carne gorda. É o que eu digo, a carnívora não existe sem gordura. Eu né, deixo Gabi? o boi duplamente vivo, então, porque eu gosto de muita gordura e também gosto de uma carne bem suculenta, ou seja, bem mal passada. Aqui na França eles chamam de carne bleue, né? Ela chega a ser azul de tão mal passada aqui. Ai, Que meu Deus, a França e suas expressões chiques, né? até Ai, isso é bonito, né? Uma carne crua chama de bleu. Ah, muito, muito bonito isso, chique. a minha carne é en passant, ela mal passa no fogo. Ah, essa é boa também, né? Só dá aquela seladinha, um pouquinho de cada lado e deu, né? E tá ótimo, né? Sabe o que eles fazem aqui com a picanha, Ju? Eles tiram toda a gordura da picanha e fazem sopa da picanha aqui na Alemanha. Tu acredita nisso? Eu fui no açougue, logo que a gente chegou aqui, falei pro açougueiro, não, eu gostaria de Deus, uma pecinha de picanha. Aí ele me mostrou a peça, eu digo, ai, mas aí cadê a gordura? Ele disse assim, não, a gente tira a gordura fora, a gente não quer vender gordura para as pessoas. meu Aí eu Deus. perguntei, mas o que vocês fazem com ela? Como que vocês cozinham ela? Daí ele falou, não, a gente geralmente faz no final do ano, a gente faz uma carne de panela aí, faz um ensopadão com a picanha. E aí ele sentiu curiosidade e perguntou para mim o que vocês fazem. Eu digo, olha, eu sou brasileiro, sou gaúcho e é um insulto que tu tá falando para mim. Imagina, que loucura! Daí, Que então, loucura! agora a gente consegue encomendar ela, se a gente liga um dia antes, a gente pede, né, por favor, deixa a capinha de gordura aí. E agora a gente, na verdade, encontrou um abatedor com o pessoal de Santa Catarina também, então o açougueiro é de Santa Catarina, eles conhecem os nossos cortes, então a gente vai lá, eles abatem o boi uma vez por semana, a gente compra carne fresquinha, então ontem, inclusive, a gente fez uma picanha muito boa aqui. Ai, que Então, bom, é vocês coisa têm sorte, interessante. né, Gabriel? Vocês têm sorte. Eu É, tenho uma paciente nas Filipinas, ela tem uma dificuldade muito grande de encontrar carne vermelha de qualidade. Ela disse imagina. que ela é muito frango, muito frango e porco ela encontra nos mercados, nas feiras, né? É. E então, assim, não é em todo lugar, né? A China também tem pacientes que moram na China. E aí, são brasileiros, mas estão morando lá. E aí eles também relatam que não é em todo lugar que tu encontra uma carne de qualidade. Imagina só, né? Encontrar uma picanha e a pessoa tirar a gordura. É a mesma coisa que tu ir no banco e o gerente do banco diz: não, aqui a gente não tem nota. A gente joga as notas fora e faz um fogo. A gente só tem moeda. Sei lá, é algo assim. É Imagina surreal, né? surreal a gordura da picanha. Essa semana eu fiz um stories em que eu fritei a gordura da carne. Eu peguei a gordura da carne, ela tava um pouco mais durinha, assim, daí eu senti que aquele mastigar, não tava afim de mastigar chiclete de carne aquele dia. E aí eu peguei a gordura da carne, piquei toda e fritei na banha da própria carne. E eu fiz ela assim como se fossem uns torresminhos, né? Ah, De coisa boa. carne bovina, de bife. Aquilo é muito gostoso.
É muito delicioso. Eu ganhei energia para trabalhar naquele dia, até meia-noite eu tive energia, porque a nossa energia vem da gordura e da carne. Então, para um carnívoro fazer uma dieta à base de carne magra, é complicado. Tem que ter triglicerídeos de cadeia média ali, tem que botar um óleo de coco ali, porque senão não é só a questão da constipação, é a falta de energia. A carne ela tem que ter o equilíbrio. Tanto que tu nota que os cortes mais caros do boi são os cortes que têm gordura, né? É a parte traseira do boi ali. Por quê? Porque a riqueza da carne não está na carne magra, a riqueza da carne está na gordura. Os aminoácidos da gordura, principalmente da gordura que está entre as fibras da carne, são em altíssima quantidade. Não que não tenha na costela, mas aquela carne marmorizada, o aminoácido dele ali está concentrado, porque está no meio da carne, né? Está no meio da proteína. É excelente. Deu até água na boca aqui, ai meu Deus. Eu abri os comentários agora, já tem bastante comentário já aí, o pessoal mandando boa tarde, Janete, Valdirene, boa tarde. O doutor Vinícius Mustafa, nossa, o doutor Vinícius, conversei com ele outro dia numa live, excelente médico integrativo aí de São Paulo também. Escreveu um livro e por generosidade me mandou para cá, para a Alemanha, nos próximos dias devo estar recebendo o livro dele também. A Zuleika fez uma pergunta aqui, Ju, eu gostaria que tu, de repente, comentasse um pouquinho. Boa tarde, a dieta carnívora pode causar constipação? Se sim, o que fazer? Obrigada. É uma dúvida aí bem corriqueira do pessoal, né? Pode sim, Zuleika. A pessoa pode fazer uma dieta carnívora autodidata, tá? Pode fazer, eu não tô aqui vendendo meu peixe, não precisa de nutricionista para você começar a comer com um pouco mais de carne, mas existem pessoas que têm tendência a constipar. É interessante procurar uma nutricionista. Para quê? Primeira coisa, fazer cálculo de macronutrientes. Quanto de proteína, de acordo com sua idade, sexo, peso, altura e estado metabólico, quanto de gordura. Segundo, como é que está a tua saúde intestinal? Você está com desbiose? Você toma alguma medicação? Como é que é a sua rotina de sono? Como é que você prepara essa carne? É a mania da air fryer? Toda hora botar na air fryer, essa carne está mais seca? Que é o que eu digo, matar o boi duas vezes? Então, é o cálculo, é a saúde intestinal, se está em desbiose, se como é que está a questão da saúde, né, no geral. Tem que fazer um exame fecal, sim, ver se tem sangue oculto nas fezes, tem que ver se toma alguma medicação. A maior parte dos pacientes que estão tomando aí remédios para diabetes tem constipação, porque alguns têm diarreia, mas outros têm constipação. Como é que está a tua ingesta de água? E essa água tem minerais? Está suplementando com magnésio? Vamos fazer um exame de magnésio, e não é o exame de magnésio comum. Eu peço exame de magnésio eritrocitário. Como é que está a tua suplementação? Como é que está a motilidade intestinal? O que você come com essa carne? Que gordura você está usando para preparar essa carne? Então, é interessante procurar um profissional, porque o que a gente faz? A gente analisa um todo. A minha consulta dura 1 hora. A gente analisa um todo. Não é só chegar e meter, não é dieta de gaveta, não. Não tem aplicativo na criação de dieta. O nutricionista carnívoro não usa aplicativo. O nutricionista carnívoro, ele constrói a dieta a partir da sua cabeça, baseada na anamnese de consultório e exame laboratorial. Porque tem que ser personalizada e tem que ser feita com muito carinho. É por isso que a agenda não pode ser lotada. Porque senão você não tem o tempo hábil para criar dieta personalizada. Tem gente que tem diarreia, tem gente que tem constipação, tem gente que precisa fazer jejum, tem pessoas que não podem fazer jejum, que não conseguem fazer. Então, a gente consegue trabalhar toda essa questão para tratar a constipação se ela existe. Paciente meu não tem constipação, só para dizer, tá? Porque eu abordo todas essas variáveis, tá? Existem variáveis que envolvem a constipação. A principal delas é a falta de ingesta de água adequada. A segunda principal é a carne sem gordura. Esses são os maiores fatores que eu vejo. Aí depois vem o uso de medicamento, e aí vem a questão da desbiose, e aí vem a falta de suplementação. Então, assim, esses são os maiores fatores que interferem, esse é o motivo. Tá? Ju, tu comentou sobre o jejum e eu achei muito interessante a história que tu comentasse do teu paciente aí, que estava com quase 250, baixou 50 quilos, está com 200 agora. Esse é o tipo de... Desculpa? Ele estava com 253. 53, olha só, ainda não desmerecendo os 3 quilos ainda extra que ele tinha. Não. Ju, como é que funciona a tua estratégia com relação à carnívora? Eu entendi, mas como é que funciona a tua estratégia com relação ao jejum? Esse seria um tipo de paciente propício a tu colocar ele já com um jejum intermitente, 16/8, fazer um OMAD, porque ele vai estar consumindo mais gordura, proteína? Como é que é a tua estratégia nesse sentido aí? Então, é muito personalizada, Gabriel. Por exemplo, tem pessoas que têm problemas de infância com jejum, tá? A partir do momento que tu fala em jejum, essa pessoa já fica ansiosa e ela já começa a comer a mais só pelo fato de ter ficado ansiosa com a ideia de escassez alimentar. Às vezes o gatilho tá lá na infância, é por isso que numa das perguntas da minha anamnese eu pergunto como foi a alimentação na infância, tá? Então, assim, não é para todo mundo o jejum. Não que ele não seja bom para todo mundo. O jejum é bom para todo mundo, intermitente, eu estou falando, né? Mas a gente tem que introduzi-lo de maneira natural. Quando o paciente fala, Deus me livre ficar sem comer, eu odeio fazer jejum.
não passo jejum, eu passo muita carne. Uhum. A carne sacia. A pessoa saciada não come. O que acontece depois de um mês? Eu pergunto, quer tentar fazer um jejum de 12 horas, 14 horas? Esse paciente já está aberto para fazer jejum, porque ele já fez sem querer. Uhum. Então, essa expertise de consultório, essa sensibilidade, esse timing, ele entra também, tá? Tem pessoas que já são jejuadoras. Eu sei porque eu crio o grupo de WhatsApp de jejum. Eu tenho grupo de jejum, grupo de dieta e grupo de receitas, tá? E aí o que acontece? A maioria das pessoas estão entrando no grupo por 2 motivos. Um, porque fazem jejum tranquilamente e querem atingir um recorde que nunca atingiram. Segundo, nunca fizeram jejum e querem aprender. Então tem 2 extremos, tá? Tem 2 extremos. E aí a pessoa que nunca fez um jejum, a gente começa numa dieta que sacia, num jejum pequeno, tá? Não vai deixar de ter seu benefício. É claro que a autofagia aumenta à medida que o relógio corre, mas ele não deixa de ter o seu valor. Porque é mais importante para mim um paciente fazer o protocolo 16, 18 e 20 na semana do que ele fazer um jejum enorme, prolongado, só na Páscoa. Eu prefiro que ele faça um jejum constante, desde que o jejum não tenha sofrimento psicológico, físico, emocional e digestivo, desde que o jejum seja natural, ou seja, ele realmente consegue fazer, não é difícil para ele, e desde que o jejum tenha minerais. A água com minerais. Se não tiver água, não existe jejum. Não existe jejum. Nós somos seres inundados em líquido. Como é que você vai fazer escassez alimentar e escassez de hidratação? Não tem como. Então, tendo esses 3 requisitos, sem sofrimento, com água e água com minerais, eu adoro o jejum. Jejum intermitente. Eu sou suspeita a falar. Eu estudei com a Flávia Trajanos, né? A gente fez faculdade junto. Ela é a dona do domínio jejum intermitente aí, tem 1 milhão e poucos seguidores. Então, ela já está aí consolidada no mercado. Só que ela apanhou muito quando ela começou a falar de jejum. Tentaram calar a boca dela, né? A gente sabe que o jejum, embora seja uma prática milenar, se você colocar na Amazon agora, jejum, vai aparecer 1.500 obras apenas. Só 1.500 livros sobre jejum. Então é ridículo uma pessoa falar que jejum é perigoso, porque qual é o perigo que existe em fazer jejum? Nenhum. Deu fome, come. Deu fome, come. Você não vai passar fome porque o seu corpo tem reserva de energia. O que é gordura? Reserva de energia. O que é localizado? Reserva de energia. Então, seu corpo vai se alimentar da energia que você estocou. Ninguém aqui é urso. Então, todo mundo pode jejuar um pouquinho. O que muda? Conforme o seu IMC, pode jejuar um pouco mais. Conforme o seu IMC, não é tão interessante ficar jejuando demais, para não obter aí, daqui a pouco uma perda de massa magra, uma fraqueza desnecessária. Né? É o que eu penso do jejum. Ele tem que ser equilibrado, personalizado e individualizado. Mas para todo mundo ele é bom, só tem que saber aplicar. Perfeito. E com conhecimento fica muito mais fácil fazer jejum, né, Juni? A gente organiza uma turma de jejum todo mês também, né? Eu faço jejum desde 2018. E assim, o que eu percebo, Juni, em janeiro é o mês que mais dá audiência, né? Porque o pessoal vem do final do ano, que o pessoal chuta o pau da barraca, e muita gente diz assim: ah, Gabriel, eu vi que tu fez um jejum de 10 dias. Beleza, quando que é o próximo evento do jejum de 10 dias? Aí eu pergunto, você já fez jejum? Não, nunca fiz, mas chutei o pau da barraca aí no final do ano. Eu digo, então não faça nunca isso, gente. Que loucura, né? Como o pessoal, assim, está disposto a fazer tudo para emagrecer. O pessoal está muito preocupado com o quilo, né? O pessoal viu, eu fiz um experimento, 10 dias de jejum, 10 quilos emagreci, né? E aí o pessoal acha que é a fórmula mágica, né? Eu preciso emagrecer 10 quilos, vou fazer um jejum de 10 dias, faço um sacrifício e depois não preciso mais ficar me cuidando todos os dias. Como uma percepção errada, né, Ju? E é perigosa também, né? É sim. Existe aí um mito sobre o jejum, né? De que jejum faz mal, que jejum gera compulsão, blá, blá, blá. Mas também existe lógica quando a gente fala, faça jejum acompanhado, faça um jejum seguro. Como é que eu faço nos meus grupos? O pessoal até se admira, porque eu fui uma das primeiras pessoas na internet a fazer um grupo de jejum duplo. O que é o jejum duplo? É o jejum misturado, calórico e metabólico. Ninguém falava de jejum metabólico, tá? Ninguém. Agora que eu fazer, eu acho legal, quero mais que imite mesmo. Mas depois que eu comecei a falar de jejum calórico e metabólico, todo mundo começou, subiu a trend aí do jejum calórico e metabólico. Por quê? Veja bem, paciente bariatricado, ele não pode fazer um jejum muito prolongado. O que é interessante para o paciente bariatricado, que sente aquelas sintomas de abstinência, porque estava numa dieta rica em carboidrato, né? Ele primeiro fazer uma dieta carnívora, ele se fortalecer bem, comer bastante carne, bastante gordura, e depois fazer o seu jejum prolongado. Então, assim, é complicado você pegar um paciente bariatricado que está com aquela dieta de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, uma porção de carboidrato toda hora, porque ele sente fome, ele tem hipoglicemia, ele tem dumping, ele tem tudo aquelas coisas lá. E aí tu pega e mete um jejumzão ali, a pessoa vai sentir sintoma de abstinência, sim, porque o açúcar vicia. Ela pode sim passar mal, e ela pode achar que jejum não é para ela e nunca mais fazer jejum, e depois ela sair comendo igual um doido. Pode ser que estrague o negócio. A gente tem que ter equilíbrio, a gente tem que fazer o jejum direcionado, aos poucos, gradativo. Agora, teve paciente meu, por incrível que pareça, que ele fez isso, né? Ele viajou
E aí comeu demais, chegou, ele fez um jejunzão. Ele fez um jejunzão. Só que ele já era um jejuador antes. Ele simplesmente chutou o pau da barraca, mas ele já tinha o hábito de fazer jejum. E ele passou bem. Por quê? Porque me ligou e eu acompanhei por vários dias ali. Bastante água com sal. Deu fome? Faz o que eu digo. O que eu falo ali no grupo? Jejum duplo. Calórico e metabólico. Esse é para todos. É para todos. Qual é o metabólico? Jejum calórico é 0 caloria. Água, chá, café, mas nada, chimarrão no máximo, se o chimarrão não tiver açúcar na erva e tudo mais. O metabólico é até 300 calorias você pode consumir naquele dia de jejum. E o que eu coloco ali de 300 calorias? Adivinha? Nutricionista carnívora. Caldo de ossos. Eu coloco caldo de ossos e carne. É. Aí eu não gosto de caldo de osso, então come carne. Mas é uma quantidade de 100 gramas, que equivale ali a umas 300 calorias, se for uma carne de patinho, com um pouquinho de gordura, ou 100 gramas e um caldinho de osso, que tem o quê? Aminoácido essencial. A pessoa vai se saciar porque ela está em jejum. Quando a gente está em jejum, nosso paladar se renova, a nossa saciedade muda, a nossa sensação muda. Ela antes não ficava satisfeita com 100 gramas de carne, agora ela vai ficar. E ela vai retomar o jejum. Então, ela zera o calórico, começa a contagem do metabólico. Dormiu, no outro dia acordou, ela está no calórico de novo. Então, o meu grupo de jejum calórico e metabólico associado, ele atendeu pessoas com bariátrica, pessoas que nunca fizeram jejum, pessoas que faziam jejum constantemente. E aí nunca tinham atingido, por exemplo, 5 dias de jejum, conseguiram, porque o metabólico permite isso. E aí eles começaram a fazer exercício físico sem mudar nada, porque quando dá fome, eles vão ali, eles consomem aquela quantidade parcimoniosa. E mantém o corpo em jejum, só que é um jejum metabólico. A pessoa não fez uma refeição completa de quebra de jejum, ela não fez a sua dieta de 1.000 calorias, 1.200 calorias, não. Ela fez 300 calorias, manteve o corpo em jejum metabólico e foi fazer suas atividades normais. A sua taxa de metabolismo basal correu normal, o seu exercício ela fez normal. Ela emagrece, desinflama, e não precisou ser total. Não precisou ser só água e café e chá, não precisa. Coloco carne na quantidade que eu calculo, e o caldo de ossos. Esse foi o grande pulo dos grupos ali, porque até quem não podia jejuar passou a jejuar, quem toma remédio toma igual, quem toma suplemento igual, quem faz exercício igual, quem é bariátrico faz também, tudo igual. E aí é um jejum leve, né, Gabriel? Não é um jejum tão pesado, né? Caldo de ossos excelente. Sabe que a gente tá com um bebezinho de 5 meses em casa, ele vai fazer 6 meses dia 13 agora, e a gente vai começar a introdução alimentar dele, né. Hoje a minha esposa estava preparando o quê? Caldo de ossos, vai ser a primeira primeira exposição dele aí, também com miúdos, né, fígado e tal, então a gente vai tentar fazer uma abordagem um pouco diferente, vai introduzir as frutas um pouquinho mais depois, tem uma janela da imunidade que eles falam, né, que introduz outros alimentos, mas a gente está ansioso aí para fazer um pouquinho diferente aí para ver o que vai dar. Mas eu acredito que ele vai ser bem saudável aí, já tá dando sinais aí de ser bem saudável. A minha esposa se cuidou bastante durante a gravidez também, fez uma abordagem mais low carb, cetogênica, carnívora aí, e ele nasceu super saudável. Estamos ansiosos aí. O caldo de ossos ajuda muito, né? Nossa, que legal, muito legal. Assim, ó, o que acontece, né? As pessoas têm uma ideia de alimentação de bebê que lembra o quê? Papinha, lembra mamadeira com fórmula, lembra farináceos, e não é disso que o bebê precisa. Ele precisa de carboidratos também, tá? Só que ele precisa muito mais nutrir a bainha de mielina. O que é? O colesterol do cérebro. Como é que ele vai desenvolver o seu cérebro e ser uma criança inteligente? Com colesterol. É por isso que tem colesterol no leite da mãe. Então, você vai tirar do leite da mãe e vai jogar essa criança na farinha, na fruta com pico glicêmico, um monte de arrozinho, já larga a criança. Tem gente que dá até glúten para criança de 1 ano e pouco, já está dando pãozinho, bolachinha. Eu acho isso um pecado, porque a criança ela precisa de proteína e gordura e fruta, sim, carboidrato, sim, também. Só que tem que dosar muito bem a gordura. E o que acontece? Não tem tanta gordura na introdução alimentar das crianças. Aí eles pensam, não, saiu do leite da mãe, daí caiu a imunidade, por isso que a criança começou com probleminha aqui, com coisinha. Não, não é isso. Não caiu a imunidade, caiu a taxa de gordura. Caiu a taxa de gordura e de proteína. Então, fazer papinhas com caldo de osso, fazer papinha com carne gordinha, passar bem na peneira, fazer assim, bem papinha mesmo, é ótimo para a criança. Pode colocar cenourinha, pode colocar beterrabinha, coloca uma batatinha, deixa a criança comer abóbora cabotiada, não tem problema. Só não, jamais a gente pode descuidar, achar que a gordura do caldo de osso ou a gordura de uma carne vai fazer mal para um bebê de 6 meses. Não vai. Não vai, porque faz parte da introdução alimentar. O que é a introdução alimentar? É manter os níveis de nutrientes que tinha no leite da mãe, só que através de outras fontes. Né? Liberta um pouco a mãe, mas não liberta a criança da gordura saudável. Né? E a gente sabe que a gordura é necessária.
Parabéns, Gabriel. Ai, que coisa linda, que sorte que esse bebê tem. Olha onde ele nasceu. Vamos ver, vamos ver. A gente cometeu muito erro quando era jovem, agora a gente tenta corrigir na próxima geração aí, não, estamos ansiosos. Nada de arroz com leite, nada de mingau, banana com açúcar, essas coisas assim, né? Vamos tomar um caminho diferente aí para ver o que que dá. A Zuleika Exatamente, aveia, cheio de aveia. aveia, nossa, é verdade. A Zuleika fez uma pergunta que eu achei interessante, porque também estava no roteiro da live aqui mais para o final, sobre os suplementos, Ju. Ela pergunta o que a Nutri acha de suplementar com Q10, K2, magnésio, etc. Coenzima Q10. A coenzima Q10 a gente produz, tá? Mas com o tempo é interessante que a gente suplemente, principalmente quando vem sintomas assim. Indisposição, dormiu as horas normais que ela costumava dormir, mas acordou cansada, vai fazer uma atividade, sente que é igual o cavalo do Paraguai, sabe? Vai caindo a bateria, vai caindo assim a força. A pessoa quando começa assim, é interessante ela dosar Q10, tá? É interessante ela tomar uma suplementação de coenzima Q10. Qual é o caso mais importante de suplementação de coenzima Q10? Quando a pessoa toma estatina, porque a estatina ela é responsável pela diminuição da produção de coenzima Q10 natural do nosso corpo, tá? Com relação a K2, é bem interessante, só porque eu passo K2 quando o paciente vai suplementar D3, tá? Daí a gente faz a D3 com K2 e eu vou dizer, a pessoa que faz uma estratégia carnívora, ela precisa cada vez menos de tudo isso que vocês estão falando aí, tá? Magnésio é a exceção que se faz. Eu gosto de suplementar magnésio, mas não quer dizer que a pessoa tem que gastar horrores com magnésios caríssimos, tá? Eu passo para meus pacientes um magnésio super em conta, que é o que os antigos usavam. É uma forma natural, praticamente, de suplementar, e é na água. Então, assim, dissolve na água, toma todo dia. É basicamente 90% do que eu passo para os pacientes é uma suplementação de magnésio constante. Não precisa ficar tomando magnésio muito caro, porque eu atendo pessoas com vários tipos de atividade, de profissão. Então, nem todo mundo tem o mesmo poder aquisitivo, né? Então, magnésio eu passo para todos. Magnésio eu passo para todos, mas eu vou dizer, tem paciente que não toma magnésio e depois a gente faz os exames e ele está muito bem. E eu fico assim, meu Deus, tem coisa sobre a carne que nem a gente às vezes espera, né? Ela é tão completa, mas tão completa, que até um paciente que não faz ela 100%, a gente vai olhar os exames e não há o que suplementar. Não há o que suplementar. Ele está 100% na sua melhor versão. É uma dieta abençoada. Eu achei Coração bovino. Coração bovino tem bastante coenzima Q10, o Aired escreveu. Essa é novidade para mim. Tem bastante, assim, a coraçãozinho de frango também, tá? Principalmente creatina, né? As pessoas, eu tomo creatina, mas come coraçãozinho de frango? Não come, né? É interessante. Assim, ó, é interessante todos os miúdos e todas as vísceras bovinas, porque são grupos diferentes de nutrientes que nós temos do focinho até a cauda do boi. Mas eu não como fígado e tem anemia. Então você tem que consumir coração de frango, porque embora as pessoas não saibam, mas o coração de frango tem mais ferro do que o fígado bovino. Então se a pessoa não come fígado bovino, mas ela come coração de frango, a parte de ferro a gente está garantindo ali. Quando a pessoa não consome nenhum dos dois, eu sempre peço, use frigideira de ferro, use panela de ferro. Vamos começar a retomar os hábitos dos nossos avós que não tinham doença de velho com os 40 anos, como a gente está vendo hoje. E na infância até a gente também vê. Doenças que as pessoas desenvolviam só no final de uma vida, estão se desenvolvendo no meio da vida. Usem frigideira de ferro, panela de ferro, ao máximo que puderem. Feijão não é fonte de ferro, carne é fonte de ferro. Então prepare sua carne ali. Coenzima Q10 é isso, né? Magnésio também. Tome magnésio sim, tá, Zuleika? Tome magnésio. Com relação a outros suplementos que eu acho bem importante, o pessoal fala que na carnívora tem tudo. Não tem tudo. É interessante você suplementar um pouquinho de vitamina C. Você precisa de menos vitamina C porque você está numa dieta limpa. A vitamina C é um poderoso antioxidante. Ela vem para ajudar a carregar o ferro para dentro da célula. Ela vem como antioxidante combatendo radicais livres. Ela é ótima. Vitamina C é necessária. Mas uma pessoa na dieta carnívora precisa de bem menos do que uma pessoa na dieta com glúten, açúcar, pouco ferro, pouca carne, pouca gordura. Só que se você quer suplementar, magnésio e vitamina C é bem interessante. O que eu faço, Gabriel? Eu tenho pessoas, pacientes, especialmente adolescentes, que gostam muito de refrigerante. Uhum. Como refrigerante não é comida e eu nem falo sobre refrigerante, não prescrevo refrigerante é lixo, eu uso para desentupir pia, eu ensino eles a tomar, depois de consumir o seu prato com bastante carne, o refrigerante falso. Os adolescentes adoram. É água com uma pitadinha de sal, limão, e aí colocam um comprimido efervescente de vitamina C diet, que é ácido ascórbico. Eles adoram, mas pelo menos matou a vontade de tomar uma bebida efervescente doce colorida, né? Não é o mais perfeito, o melhor é o limão, mas assim, a gente está falando de pessoas que têm dificuldade de abandonar uma porcaria chamada refrigerante. O bom não é inimigo do ótimo. Então eu passo essa vitamina C aí, que é
Perfeito, É uma dicas forma. essenciais aí, ótimas dicas aí para ter um pouquinho de uma vida mais saudável, uma carnívora passando uma receita de refrigerante, é a primeira vez que acontece na face da terra isso. A vitamina C carrega o ferro para dentro da célula. Então, assim, eu estou ajudando esse paciente com 1 grama de vitamina C. Vai muito embora pela urina, porque na verdade ela é um comprimido efervescente, vai, mas o pouquinho que fica é melhor que nada. E é melhor do que refrigerante, que tem caramelo 4, acidifica, desidrata, e mesmo sendo diet, faz um mal danado, porque tem açúcar falso. Então, o bom não é inimigo do ótimo, né? Eu não sou perfeita, paciente meu não precisa ser perfeito. A gente tem aí uns truquezinhos para tirar ele do lixo alimentar, que refrigerante é lixo, refrigerante não é comida. Excelente. Ju, tu é uma pessoa que estuda bastante, fez várias pós, continua fazendo curso de especialização, aí fez vários cursos com o Dr. Lei Ribeiro, um profissional que eu admiro bastante também. Eu Se amo. tu pudesse escolher um livro de todos os livros que tu leu, de tudo que tu estudou, qual o livro seria? Qual o título do livro? Quem foi o autor? Rompendo o paradigma da gordura saturada e colesterol, tá? Esse é o livro que eu indicaria. Eu escrevo ele na dieta para as pessoas. Eu digo livro sugerido, porque a minha dieta ela tem de 40 a 60 páginas, tá, Gabriel? Eu Uhum. ensino, eu entrego dieta. Todo mundo fica falando isso aí quando são meus pacientes. Eu mando, na verdade, quase um e-book de tanta coisa que eu escrevo. Coisas que eu escrevo, por exemplo, eu prescrevo jejum, mas eu faço um texto sobre a importância do jejum. Se for mulher, o jejum para mulher. Se for homem atleta, o jejum para homem atleta, eu faço um texto sobre jejum. Eu coloco um quadro sobre os nutrientes da carne vermelha e eu coloco a sugestão de livro na dieta. Que interessante a tua pergunta, tu nem sabia disso, né? E o livro, são 2 que eu gosto de indicar. O primeiro é esse. O autor é o Dr. Laí Ribeiro e um outro profissional, que é o Dr. Esqueci o livro, uma coisa. São 2 autores. O principal é o Dr. Laí Ribeiro, né? Esse nome está sempre aí, mais fácil de eu lembrar. Rompendo o paradigma das gorduras saturadas e do colesterol. Este é o livro. É o livro. Por quê? Comer carne, todo mundo gosta de comer carne. É difícil você convencer uma pessoa de que a carne é gostosa, como eu falei, porque ela é apta naturalmente a querer carne. É só fazer essa experiência social, botar na rua um espetinho a ser feito, o pessoal cheira, e se tu tiver que oferecer um brócolis e um espetinho, a pessoa vai no espetinho. A grande questão é a gordura. É o mito da gordura que pesa, porque as pessoas aprenderam que a carne gorda mata, que a carne gorda dá placa de ateroma, que ela é fator de risco aumentado para a doença cardiovascular, né? Então, como é que você vai explicar que numa estratégia limpa, em que você não come carboidrato, não come açúcar, você tem o LDL alto, mas também tem o HDL alto e o triglicerídeo baixo, como é que você vai explicar isso? Você tem que ensinar sobre o colesterol. E falar sobre o colesterol, 4 lives seria pouco. Então, o que eu faço? Comprem o livro Rompendo o Paradigma, porque esse livro ele resume todos os estudos científicos importantes sobre gordura saturada. Que a gente sabe muito bem que o maior estudo epidemiológico sobre gordura saturada, que se conhece na medicina moderna, é o estudo de Framingham. Mas baseado no estudo de Framingham, que concluiu que gordura saturada não aumenta fator de risco para doença cardiovascular, não sei o que estou falando, é estudo, né? O Dr. Castelli, diretor do projeto, falou isso, não sei o que estou falando. A gente sabe que é necessário estudar tudo sobre gordura para poder entender. E esse livro do Dr. Laí Ribeiro, ele é baseado nos 3 maiores artigos científicos feitos sobre gordura saturada. Então, esse é o livro que eu indico, Rompendo o Paradigma da Gordura Saturada e do Colesterol, o Dr. Laí Ribeiro e o Dr. Esqueci o nome dele. Perfeito, brigadão pela dica, não li ainda esse livro, mas com certeza tá na minha to-read list aqui. Eu li um livro que me chamou muita atenção, chamado Mito do Colesterol, do Dr. Sinatra, também livro excelente, ele desvenda todos esses mitos aí, né, que a gordura entope veias e tal. Eu acho que para quem não é da área médica e para quem é curioso, eu acho que é um livro super esclarecedor, uma linguagem assim, bem acessível também, mesmo para alguém que é da outra área como eu, né? Sou engenheiro, não entendo nada dessa área médica, mas mesmo assim... Não, tu não é médico, mas dizer que tu não entende da área médica, aí é uma outra questão. Eu não acho que tu seja uma pessoa que desconhece sobre medicina. Eu entendo que, assim como eu antes de ir atrás do meu diploma, você apenas não tem o título, mas o conhecimento tu tens, Gabriel. Respeitemos o teu conhecimento. Ó, bondade, obrigado. Obrigado. Ju, e uma pergunta aqui que eu vou introduzir, é a primeira live que eu vou fazer ela, mas eu escutei num podcast outro dia, eu escuto muito podcast, eu achei ela interessantíssima, e a pergunta é a seguinte, para nós fechar essa live com chave de ouro. Se tu puder voltar ao tempo, se tu pudesse sentar com a Ju de 5 anos de idade, que conselho tu daria para ela? Jamais coma carboidrato. Nossa, nessa idade, 5 anos? Eu fui uma criança com problema de peso e eu tinha muita asma, mas muita asma mesmo. A minha olheira, ela vem da infância. Então, eu tomava Aeroflux, eu nunca esqueço o nome do remédio. Eu também tomava Aeroflux e também tive asma, continue.
Aí era celestamina, aeroflux, sulfato de sabutamol. E aí eu tinha rinite, eu tinha muita dor de cabeça. E acabava que eu tinha, assim, fome o tempo inteiro. Então, às vezes eu apanhei da minha mãe os tapas, porque eu ia na casa de alguém, a comida era muito gostosa, eu comia demais. Por quê? Porque era palatável e causava aquele pico glicêmico, né? E aí a minha insulina com certeza era alta e eu vivia inflamada. Então eu tomei muito antibiótico. Na infância eu tive essa doença na infância. Então começou com 7 meses de idade meus problemas respiratórios. Eu fui internada aos 9 meses. Então com 5 anos de idade eu com certeza falaria assim: ô gordinha, vem cá. Sabe a bolachinha Maria que a tua mãe te dá? Não come, não. Não come bolacha Maria com glúten, evita aquele arroz, aquela macarronada. Te concentra nas caças do teu pai. Meu pai caçava marreco, caçava tatu, a gente comia muita carne. Só que aí, junto com a carne, a gente consumia muita farinha, muita fruta doce, era só banana, melancia bastante. Então, assim, eu hoje vejo, se a minha dieta fosse com bem menos carboidrato na infância, eu não digo tirar todo, é impossível, não existe isso, tá, gente? Não se tira carboidrato. Quando a gente fala low carb, é low carb. É low, significa baixo carb. Não no carb, não é sem carbo. A dieta carnívora é sem carbo, né? Não se passa dieta carnívora para uma criança de 5 anos, mas eu digo assim, eu não comeria carboidrato de fonte de rápida absorção. Eu diria para mim, não come mais carboidrato, filha, porque tu vai te lascar toda. Aí eu desenvolvi lipedema com 15 anos, eu tive problema de controle de peso, então, tudo isso veio lá na minha adolescência, né, causando aí problemas de autoestima, por causa dessa questão. A minha bunda, eu tinha 14 anos, eu tinha a bunda tamanho de uma mulher de 20. Olha, tem lógico. Aí a gente fica com um corpo que nem é condizente. Eu brincava de boneca e já tinha uma bunda desse tamanho. Por quê? Porque era gordura, né? Era gordura e tinha, assim, bunda grande, coxa grande. A questão da menstruação também veio antes da hora. Não tinha necessidade de vir aos 10 anos de idade, mas eu tenho certeza que é disruptor endócrino, né, esse monte de carboidrato aí que eu consumi. Então, assim, mães, pais, tenham consciência de que o hidrato de carbono, ele não é o vilão. O problema é que ele é palatável e as crianças acabam comendo demais. Então, não é retirar, é diminuir e concentrar a alimentação em fontes saudáveis de carboidrato. Proteína e gordura e depois o carboidrato saudável, porque ninguém consegue pegar assim um prato com um aipim e comer um prato inteiro. Você come um pedaço de aipim e você já está cheio. Agora, pizza, bolacha, biscoito, pão, consegue comer em grande quantidade, sim, tá? Cuidem disso, para não sofrer, né? Eu e o Gabriel aí, ó, nós estamos hoje estudando, porque a gente teve uma alimentação que não foi adequada. Já o bebê do Gabriel não vai ter esse problema. Assim seja, Deus te ouça. Ju, excelente modo de encerrar a live. Te agradeço de coração de novo por todas essas dicas, por todo esse conhecimento compartilhado aí. E já fico ansioso pela próxima oportunidade da gente bater um papo de novo. Obrigado a todo mundo que entrou, interagiu, perguntou. Muito legal essa troca de experiência, né, Ju? Então, muito obrigado de novo aí pelo teu tempo. E parabéns de novo pelo teu trabalho, que, nossa, consegue mudar muitas vidas, né? Positivamente. E tenho certeza que essas pessoas vão ser eternamente gratas aí pela tua energia, pela tua dedicação aí com esse trabalho muito, muito lindo que tu faz aí. Parabéns. Eu digo mesmo do teu trabalho, Gabriel. Hoje em dia, a informação salva. Se não fosse essa beleza da internet, a internet seria um bando de louco falando um monte de bobagem, compartilhando um monte de vídeo inútil. Então, o bom da internet é que ela dá palco aos idiotas que ficam aí espalhando desinformação, porque infelizmente é isso que a gente vê hoje, mas ela também dá espaço para pessoas sérias que querem ajudar o próximo e que fazem um trabalho honesto, atendendo pessoas que precisam e dando o melhor de si. Estudam para falar o que falam e não estão focadas em dinheiro. Estão focadas primeiro em ajudar. O dinheiro é consequência, porque alguém tem que pagar o boleto da faculdade, dos cursos, não é barato essas coisas, não. Livro e tudo mais. Só que, veja bem, o nosso intuito, eu não sei, eu tenho certeza que eu estou falando por mim e por ti, é ajudar, é ajudar. Nossos conteúdos estão de graça lá no Instagram. A gente produz conteúdo, isso é um trabalho, são horas de trabalho, a gente demanda tempo, deixa de estar com a família, para estar ali produzindo conteúdo de graça para o próximo. Então, o universo ele traz de volta esse benefício. Então, que a gente possa estar inspirando nessa live, tanto as pessoas, profissionais de saúde e outras pessoas que têm o poder de influenciar alguém a falarem a verdade sobre uma dieta saudável, quanto as pessoas a se cuidarem, darem valor para isso que a gente está fazendo. Pegarem o conhecimento que a gente está dividindo e praticarem isso. Porque se você não mudar hoje para ter uma vida saudável, você vai ter que mudar amanhã para ter uma reversão de doença. Quem não cuida da saúde hoje vai cuidar da doença amanhã. E ponto. Não é se, é quando. Vocês têm que se cuidar. Excelente, excelente. E, gente, os próximos dias aí, quem não assistiu a live completa, vai ficar disponível a live no YouTube e os próximos dias vão sair os cortes pro Instagram. Ju, te agradeço de coração de novo, vou te deixar aí. Bom início de final de semana para vocês, bom descanso aí e a gente volta a se falar. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Beijo, Gabriel, muito obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.